queridos, como nós já falamos para vocês, hoje o Senhor nos leva a falar sobre o segredo de uma vida cristã avivada. Talvez a maioria de vocês tenham ouvido nessas últimas semanas acerca de um suposto avivamento que estaria acontecendo numa cidade dos Estados Unidos, salvo engano, numa faculdade metodista, salvo engano, se eu estiver errado, vocês me desculpem, né? Uma faculdade, de confissão cristã nos Estados Unidos, e segundo conta a história, toda quarta-feira os alunos vão ao auditório fazer um culto, que é uma faculdade de confissão religiosa, de confissão cristã. E numa dada quarta-feira, após acabar o culto, alguns irmãos continuaram lá no auditório cantando, adorando a Deus, orando, E não somente continuaram após o culto, mas continuaram durante toda a quarta-feira, entraram para a quinta, para a sexta, e já foi uma semana, duas, um mês, e estão lá. E daí sai a notícia de que estaria acontecendo um novo avivamento de Deus sobre os irmãos daquela cidade nos Estados Unidos. Bem, com respeito a este evento em particular, eu nada tenho a dizer. Creio que nenhum de nós aqui tem nada a dizer de modo específico, e somente dizer que é louvável, porque se os irmãos daquela região, daquele lugar, estão lá orando, estão cantando, confessando os seus pecados e buscando a Deus de alguma maneira, isso é louvável, sim ou não? Até porque quando a nossa reunião aqui, nossa reunião teoricamente começa às 18h30 e deve ou deveria se encerrar 20h30, 20h40, 20h45, topado ali no máximo, Mas às vezes passa para 10 para as 9, passa para as 9 horas, e aí já começa uma angústia dentro de alguns de nós, de querer ir embora. Não tem isso? Vamos falar a verdade. Ainda mais se for um dia que a pregação tá difícil. E o pregador sabe quando a pregação está difícil, tá? O pregador sabe. Por isso deveria encerrar mais rápido, ou mais rapidamente. Mas, às vezes o pregador faz um esboço, se sente na obrigação de cumprir com o esboço. Eu costumo dizer que esboço não é para ser cumprido, absolutamente. Esboço é só os detalhes que você coloca, porque você pode precisar dele. Mas você deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Às vezes você faz um esboço, o Espírito Santo te leva para outro lugar, e você não vai, porque você tem que cumprir o esboço. Não faz sentido. Não faz sentido. Bem, mas de todo modo, às vezes passa um pouco do horário, e ficamos angustiados, ficamos com formiga, Da formiga na cadeira, e queremos ir embora logo. Então, o que nós vamos falar dos irmãos que estão lá há 15 dias, 20 dias e não vão embora, orando e cantando? O que nós vamos falar? Nada. Não temos que emitir nenhum juízo sobre o que eles estão fazendo lá. Agora, se há algum juízo a ser emitido, não é sobre o evento, mas é sobre as notícias, é sobre aquilo que se define do acontecimento. Porque a igreja, sobretudo a igreja pentecostal, desde as suas origens, do movimento carismático, que se fala de reavivamento, que Deus vai reavivar a sua igreja. E aí as pessoas ficam esperando esse avivamento acontecer, e ele não acontece. Mas já aconteceu um lá na Rua Azusa, já aconteceu em tal lugar, já aconteceu. Mas baseado em que se diz que aconteceu? Na Bíblia? Não. Em nenhum lugar da Escritura se fala de movimentos de avivamento. Em nenhum lugar.
Eu sei que você vai citar 3, 4 ou 5 versículos, mas nenhum desses versículos que você vai apontar estão se referindo a esse suposto avivamento que Deus de tempo em tempo resolve enviar.